Saudações. Vamos começar agora a aula de diarreia e obstipação. Essa aula está sendo gravada aqui no Moodle, porque, como vocês devem se lembrar, na última semana nós estávamos na aula normalmente, e aí eu tive um problema aqui da rede, né? Informei aos líderes, minha internet voltou só no final do dia. Tá? Então, estou deixando esse material para vocês durante a semana, para não atrapalhar o final de semana de vocês, e vai ter a última atividade avaliativa, tá? Que vocês devem entregar lá no Moodle. Vou deixar um fórum com uma leitura muito rápida e uma resolução mais rápida ainda do fórum, para que vocês não fiquem sobrecarregados nas duas últimas semanas, ok? Vamos começar então. A gente já tinha começado a falar do contexto, né, da diarreia e da obstipação, que a diarreia a gente pode até classificar como uma questão patológica, mas a obstipação geralmente a gente classifica como uma condição clínica, né, como se fosse, entre aspas, um sintoma de alguma patologia de base, de alguma situação de base. E aí, como conceito, para a diarreia, a gente vai ter vários conceitos, como já discutimos, né? Então, quando a gente tem um indivíduo com aumento do volume das fezes, então aquele volume que ele evacua está aumentado, a gente pode classificar que o indivíduo está com diarreia. Quando o indivíduo diminui, né, a consistência ou aumenta a quantidade de água, né, nas fezes, a gente pode classificar como diarreia, e quando o indivíduo, ele aumenta a frequência das evacuações. Geralmente, a gente liga o conceito de diarreia somente ao aumento da frequência das evacuações, né? Vai ao banheiro várias vezes ao dia, o indivíduo já acha que está com diarreia. Mas se ele for dentro do previsto, mas quando diarreias liquefeitas ou com grande volume de fezes, a gente pode encaixar esse indivíduo nessa categoria de indivíduo portador de diarreia, sim. As causas são inúmeras, né? Como a gente já discutiu. Então, a gente vai desde o hipertireoidismo, que é uma alteração de um órgão do corpo, né? Até o estresse, que às vezes, em algumas situações de estresse, o indivíduo desenvolve esse quadro de diarreia. Né? Tem alguns indivíduos com estresse agora na pandemia, na vida pessoal, na vida profissional, nos estudos, né? Com esse ensino remoto emergencial, muita gente está se sentindo muito estressada e acaba desenvolvendo alguns quadros de diarreia frequente e não entende propriamente do que se trata, mas é uma alteração no sistema nervoso e pode levar o indivíduo a evacuar mais vezes ao dia e ou fezes liquefeitas, tá? Mas aí a gente pode ter remoção de parte do intestino, levando a diarreia, alguns medicamentos, principalmente alguns antibióticos, levando a diarreia, o aumento de bactérias no intestino. Então, quando a gente orienta o indivíduo a tomar, por exemplo, leite fermentado, é importante, é legal, é bacana, mas tem que ter um limite, né? Porque senão o aumento desses micro-organismos no intestino podem levar também a um quadro de diarreia. E aí, os principais sintomas, né? Os principais, eles vão incluir o desconforto abdominal, que é aquela sensação de dor, de incômodo, né? Cólica, que é a dor mais forte, principalmente aqui nessa região do baixo ventre, mas pode se localizar em qualquer região do abdômen. Sensação de plenitude, mas não no sentido positivo, né? Não no sentido de um abdômen com estômago e intestino expandidos, né? Muito cheios, e aí você não tem fome, não quer se alimentar, fica incomodado, né? Sente um desconforto. Excesso de gases também pode ser sintoma de diarreia, né? O flatos ou gases é a mesma coisa. O indivíduo com náuseas e vômitos. E a gente pode localizar nessa diarreia, identificar, na verdade, sangue ou pus, ou sangue e ou pus, né? E aí a gente chama essa diarreia de disenteria, né? Desenteria, que na verdade geralmente é causado por bactérias ou vírus.
A classificação, a gente tem quatro tipos principais de diarreia. A diarreia osmótica, quando a gente encontra, né, um excesso de moléculas solúveis em água que leva à retenção osmótica da água, né? Então, dependendo da concentração dessas fezes, né, lembrando lá daquele esqueminha de biologia, a gente tem a membrana, que é a parede intestinal, aí a gente tem a água nos vasos sanguíneos, e ali no tubo intestinal a gente tem o quê? Uma série de solutos, né? Sódio, potássio, glicose. Aí, com o aumento da concentração desses solutos nas fezes, a tendência é que a água migre da região menos concentrada para mais concentrada na osmose, não é? Para tentar equilibrar. Então, essa água vai sair aí dos vasos sanguíneos e migrar pela parede intestinal até a luz intestinal para tentar equilibrar aquela concentração ali das fezes. E aí, nesse processo, a gente tem uma osmose e um aumento da água nas fezes, que vai fazer com que esse indivíduo evacue, né, com fezes bem liquefeitas. Diarreia secretória, né, aumento da secreção dos fluidos isotônicos da mucosa intestinal, né? E na diarreia exudativa, a gente tem aí algumas áreas do intestino inflamadas, né, que vão aumentar a secreção de pus, soro, muco, causando a diarreia, muito comum lá nas doenças inflamatórias intestinais. Então, essa diarreia da doença de Crohn, a gente chama ela de exudativa. E a diarreia motora, né? Quando a gente tem a ressecção, ou seja, o corte de uma parte do intestino, né? Levando esse intestino a promover uma diarreia, o trânsito intestinal ele fica mais acelerado, a fermentação dos resíduos intestinais também. Ou então, quando a gente tem fístulas enteroentéricas, né? Aquelas fístulas que a gente falou lá em doença de Crohn. Aqui é um dos exemplos, né, de diarreia osmótica, quando a gente tem esse excesso de solutos aí na luz intestinal, a tendência é a saída, o quê? Desses pontinhos aqui de água para o lumen intestinal para tentar equilibrar isso, e aí o indivíduo entra em diarreia. A periodicidade da diarreia, quando que a gente tem diarreia, né? É sempre, todos os dias, é comum, não é comum, né? Tem dois tipos de classificação de acordo com a periodicidade, né? A diarreia aguda, né? Uma diarreia que surge abruptamente, né? Sem uma causa aparente, sem um sinal de que vai desenvolver uma diarreia, e geralmente ela é causada por vírus, bactérias ou parasitas, tá? E aí, essa diarreia aguda, ela pode ser porque o indivíduo ingeriu alimentos contaminados com esses micro-organismos, ou porque ele comeu um alimento com grande quantidade de fibra, né? Um exemplo, uma pessoa come muito maracujá doce, que é o maracujá que você come com a semente e tudo, né? A polpa com a semente. Aí você come 4, 5, 6 maracujás. É comum que no dia seguinte, ou talvez no mesmo dia, o indivíduo manifeste esse quadro de diarreia. Né? Café é um estimulante potente da mucosa intestinal. Então, quando o indivíduo toma muito café, alguns chás, muitos refrigerantes, principalmente pela quantidade de açúcar, leite em excesso, né, que é um alimento que vai ser ricamente fermentado no intestino, e os seus derivados de um modo em geral. Muito requeijão da roça, aquele requeijão de rapa, o requeijão que é frito na gordura, né? Chocolate também é estimulante da mucosa, alguns medicamentos, como os antiácidos, laxantes, né, que são feitos justamente para isso, para aumentar o trânsito intestinal, né, aumentar, não, perdão, acelerar o trânsito intestinal, né, açúcares não absorvíveis. Quando o indivíduo tem uma isquemia intestinal, aí já é um caso mais grave, né, uma impactação fecal ou uma inflamação pélvica. E aí essa diarreia surge do nada, de repente. E aí a gente tem as diarreias crônicas, que são aqueles indivíduos que apresentam, né, uma cronicidade nesse ato de manifestar a diarreia. Né? Então, isso acontece muito nos indivíduos com doença inflamatória intestinal, né, como a colite, a doença de Crohn. Então, de forma crônica, eles sempre têm diarreia. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês.
quando o indivíduo tem câncer intestinal, o que não quer dizer que toda vez que tem diarreia tem câncer, né? Mas a maioria das vezes que tem câncer intestinal tem diarreia. E quando o indivíduo está passando por algum processo de alteração na imunidade, como soropositivos, né, que tem AIDS. E, por fim, naqueles indivíduos que têm alergias alimentares, e aí, em todas as situações em que eles entram em contato com alérgeno, né, com antígeno, eles vão manifestar essa diarreia. Por que estudar diarreia, né? Qual que é a importância epidemiológica e social? Diarreia é muito importante, porque apesar de parecer ser uma doença muito simples, né? Uma condição muito tranquila, ela pode ser causa de desidratação, internação e até morte em todos os indivíduos, mas ela acomete principalmente os idosos e as crianças. Tá? Então, que são as pontas aí, né, da extremidade dessa curva, né, de envelhecimento, são os indivíduos mais suscetíveis, os mais sensíveis, né? E aí, socialmente, a gente tem que pensar que é um gasto para o serviço de saúde, que as pessoas com diarreia vão perder dias de trabalho. Claro que isso é uma visão muito capitalista, né? Mas mesmo que seja muito capitalista, em algumas situações o indivíduo ele não é fichado, ele não tem a carteira assinada, ele não tem o amparo das leis trabalhistas, e aí ele, por exemplo, se ele trabalha como diarista, e se ele faz, esse indivíduo faz 5 diárias por semana, ganhando R$ 100 em cada diária, numa semana ele tem que R$ 500. E talvez ele já tenha compromisso para aqueles R$ 500. E se ele começa a desenvolver uma diarreia e fica 3 dias de cama, ele perde R$ 300 do orçamento dele, né? E não sendo amparado pela CLT, pelas leis trabalhistas que ainda persistem, né? Ainda, graças a Deus, ainda bem, esse indivíduo tem um comprometimento da sua renda e do seu poder de compra, né? Que pode repercutir até mesmo no seu poder de compra para comprar um medicamento na farmácia, né? No caso da diarreia crônica, que o indivíduo ele já consegue fazer o controle disso, porque ele sempre tem essa diarreia, o que vai acontecer? Ele vai conseguir se programar, porque ele sabe que alguma parte do mês, por exemplo, ele tem aqueles surtos de diarreia. Então, ele vai controlar a alimentação, ele vai observar o que ele está ingerindo, mas a gente tem um prejuízo fisiológico, né? Porque com essa diarreia, o indivíduo perde nas fezes sais minerais, ele pode ficar anêmico, ele pode manifestar um mal-estar constante, né? Ele pode sofrer de retraimento social, porque se ele sabe que em locais onde tem alimentos com gordura, com muita carne, estão servindo álcool, que ele vai ter episódios de diarreia, e aí ele não quer ser constrangido de ter uma diarreia no meio de uma festa, ele começa a não frequentar essas festas, essas comemorações, porque se ele vai, ele acaba comendo. Se ele come alguns alimentos, ele acaba tendo surtos de diarreia, né? Em algumas situações pode levar a depressão, né? E um baixo desenvolvimento escolar, né? E no trabalho, ou seja, desenvolvimento escolar e no trabalho abaixo do esperado. Então, apesar de parecer uma doença muito simples, não é. E tem consequências que a longo prazo podem ser muito severas. O tratamento, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é não se automedicar, né? O que é muito comum nas cidades do interior. A gente manda uma mensagem no WhatsApp da farmácia, vem a medicação, vem a orientação como que toma, como que não toma. Você pede um remédio, eles mandam mais dois. Então, não se automedicar. A segunda coisa que deve ser feita, principalmente aí, como está dizendo o texto, em idosos e crianças, é hidratar, tomar bastante líquido, de preferência líquidos com eletrólitos, né? Como soro da farmácia, que a gente compra o pacotinho e faz para fazer a medida correta. Então, um soro gelado, uma água de coco, um suco de laranja, né? Um suco de frutas e bastante água limpa para manter o corpo hidratado, para manter a quantidade de água necessária no tecido intra e extracelular.
Terceira coisa, alimentação. Existe o estigma, né, muito grande de que na diarreia o indivíduo não pode comer nada, né? Em algumas regiões eles deixam a pessoa comendo arroz com banana prata, porque prende o intestino, e dão suco de caju, né? E não pode comer nada. Não é assim. O indivíduo pode ter uma alimentação normal, mas o que vai estar nessa alimentação normal? Alimentos mais leves, né? É óbvio, a pessoa está com diarreia, você não vai servir para esse indivíduo uma feijoada, né? Você não vai servir para esse indivíduo lasanha, salpicão, uma rabada com agrião, canjiquinha com costelinha e bastante gordura de porco e banana verde frita de jeito nenhum, né? Porque isso vai o quê? Aumentar a quantidade de gordura no intestino, acelerar o trânsito intestinal e aumentar a diarreia desse indivíduo. Você pode comer arroz, ao invés de dar o feijão inteiro, feijão batido, coado, que diminui a quantidade de fibra, né? Ao invés de comer uma carne gordurosa, comer uma carne de frango assada, uma coxa de frango assada, né, com batata, um alimento saboroso, bem feito e que não vai estimular a diarreia. No caso das fibras, né, como a gente vai ver aqui embaixo, evitar alimentos que estimulem o trânsito intestinal, aí diminuir a quantidade de fibra insolúvel. Então, assim, as folhas, como couve, almeirão, alface, rúcula, a gente reduz e dá mais alguns vegetais cozidos e que tenham menos fibra e mais carboidrato. Cenoura, batata, inhame, batata doce, né? E aumentando sempre a ingestão de líquidos. Vai dar um sanduíche de tarde, faz um sanduíche de queijo magro, né? Queijo cottage. Não, tenta não colocar presunto que tem muita gordura, um frango desfiado, um suco de fruta, né? E aí, por fim, evitar os alimentos que vão estimular o trânsito intestinal. Então, café nesse período tem que ser cortado, refrigerantes, leites de um modo em geral, e derivados como vai colocar derivados com gordura, tá, gente? Então, assim, queijos com baixa quantidade de gordura, vocês podem administrar de forma regrada, tá? Doces, comidas gordurosas em geral e excesso de fibra, tá bom? Então, farelos, alimentos integrais, ricos em fibras insolúveis, a gente reduz no tratamento da diarreia. Agora, obstipação. Gente, obstipação é o mesmo que constipação, prisão de ventre, intestino preso, tá? Mas a gente conhece ela tecnicamente como obstipação intestinal, perdoem a falha. Mas a gente pode chamar desses outros nomes: intestino preso e prisão de ventre. E aí, o que caracteriza a obstipação? Vamos ler o conceito. Dificuldade constante ou eventual, então pode ser alguma coisa que seja constante, todo dia ter essa dificuldade, ou de vez em quando, de eliminação das fezes, defecação, levando ao desconforto e a outros transtornos ao paciente, né? Então, é quando o indivíduo tem o intestino preso, ele sente vontade de evacuar, ele vai evacuar, mas ele não consegue. Na maioria das vezes, esse bolo fecal está muito endurecido, com volume grande, muito endurecido, e aí, ao tentar evacuar, o paciente sente dor, né? Ou realmente não consegue expelir aquele conteúdo fecal, né? A prisão de ventre, né, ou obstipação, geralmente é sintoma, tá? E não uma doença específica. Então, quando você tem prisão de ventre, tem alguma questão acontecendo, né, no seu intestino, né? Tem algum quadro clínico naquele momento, que pode ser desde algum problema intestinal até picos de estresse, né? Na pandemia, muita gente manifestou prisão de ventre. Algumas pessoas, quando tomam sulfato ferroso, têm diarreia, outras têm prisão de ventre. Alguns medicamentos, como alguns ansiolíticos, causam prisão de ventre, né? Então, a gente tem que observar para ver o que está acontecendo. As causas, né? Como eu já falei, não é provocada, né, por um distúrbio de ordem física ou anatômica do trato intestinal, né? A causa mais comum é a propulsão difícil do bolo fecal, né? Então, o bolo fecal tem dificuldade de chegar até o ânus para ser expelido, né? Mas, assim,
O que que causa isso, né? Quais são os outros fatores que levam a isso, então? Sedentarismo é um fator que pode causar prisão de ventre, a pessoa que fica parado durante muito tempo, falta de exercício físico, ansiedade, depressão, né? O hábito de adiar a ida ao banheiro, tem gente que tá com vontade de ir ao banheiro, não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, e aí esse bolo fecal vai ficando ali, vai perdendo água, vai endurecendo, né? E aí os efeitos adversos de algumas medicações, como eu falei, sulfato ferroso, por exemplo, é uma medicação que em alguns dá diarreia, em outros dá obstipação. Os sintomas, né? Geralmente as pessoas se queixam porque as fezes estão endurecidas, não conseguem evacuar, né? A frequência de evacuação do indivíduo com prisão de ventre ela é inferior a 3 vezes por semana, lembrando que o ideal seria a gente evacuar todos os dias, a cada 24 horas, né? Então, quando você evacua 3 vezes por semana ou menos, você está com sintomas de prisão de ventre, né? Ou então, quando a pessoa evacua, mas tem a sensação de esvaziamento completo do reto. Ela evacua, mas sempre fica com a sensação de que sobrou algum resíduo de fezes ali, né? E aí evacuou pouco. Então, essas fezes estão ficando retidas aonde? No intestino. Tratamento, né? O principal tratamento é aumentar a ingestão de fibra vegetal, tá? É, ou então, né? Se você não conseguir aumentar com a ingestão habitual, né, com arroz, feijão, hortaliças e frutas que você consome, aumentar na forma de farelos, né, ou de sementes. E aí a gente chega a ingerir de 20 a 30 gramas de fibra por dia. Então, comer, por exemplo, de manhã, comer um pão integral, uma fruta, né, mamão com a semente, comer uma banana, adiciona uma linhaça, uma chia. E, gente, aumentar a ingestão de água nos casos de prisão de ventre, de 3 a 4 litros por dia, tá? Não adianta comer farelo, comer fibra, comer tudo certinho e não ingerir água. Isso também pode levar à prisão de ventre, porque aquela massa de fibra vai ficar ali no intestino. Aqui a gente tem a escala de Bristol, né, que vai mostrar aí os tipos de fezes. Então, a gente tem aqui o tipo 1, né? Bolas duras como nozes, que saem após muito esforço, característico de um quadro de prisão de ventre, né? O intestino está preso, falta fibra e água. Então, começou a evacuar assim, fezes escuras em pedaços, está faltando fibra, está faltando água. Alongado e irregular, né? Como a reunião de caroços nas fezes. Pode ser o início de uma prisão de ventre, né? Uma constipação, né? Que tal se atentar para a hidratação? Essas fezes estão ressecadas. Então, talvez tenha fibra, mas falte água. Comprido e cheio de rachaduras no exterior. Praticamente umas fezes de um indivíduo saudável. Só fique de olho se permanecer desse jeito por dias a fio, né? Então, começou a dar aquelas rachaduras, fica de olho, porque pode ser falta de água. Forma de salsicha ou cobra, desliza fácil. Então, ótimo, né? Tudo está perfeito no interior do seu intestino. Mole e irregular, saem os pelotinhos, né? Igual o número 1 aqui, o tipo 5, mas ele é mole e irregular. Não são ruins, mas note se a evacuação persistir assim nas próximas ocasiões, que pode ser o início de uma diarreia. Mole com algumas partes líquidas. Se são grudentas, né? Há muita gordura na dieta, podem ser o prenúncio de uma diarreia. E totalmente líquido, né? A digestão está bagunçada. Tome bastante líquido para não ter uma desidratação. E cuidado com o que você está ingerindo. E aqui a gente termina o conteúdo de diarreia. Vai ter um fórum lá no Mundo para vocês responderem. E a nossa última avaliação do trimestre. Muito obrigada pela presença de vocês até o momento. Espero que as 2 semanas de recuperação e conselho sejam semanas de descanso para a maioria. E a gente se vê de novo em abril em Dietoterapia 2. Obrigada, saudações, até breve.